Meu nome é William Costa, nome assim que eu adotei, mas meu nome mesmo é William da Costa Barreiros. Barreiros porque é uma terra que veio da família do meu pai, né? Lá do interior de Minas, que é a cidade onde eu nasci, na cidade chamada Itambacuri, Minas Gerais. Uma cidade difícil até de achar no mapa, quando eu falo aqui para os brasileiros que eu sou de Itambacuri, a galera fica, quem que nome é esse? Mas eu vim de lá, vim para Brasília com 12 anos, quem veio primeiro foi meus tios, os irmãos da minha mãe veio primeiro, né? O Jair. Aí meu outro tio, o Julemar, ele foi para os Estados Unidos. Mora lá já tem um tempo. Aí quando o meu tio Jair veio pra cá, ele trouxe a família toda. Por parte da minha mãe, porque meu pai, ele sumiu no mundo quando eu tinha 4 anos. Aí ele nem pensão pagava, nem nada. E meio que abandonou a família, entendeu? Aí meu tio trouxe minha mãe e a mãe dele também pra cá pra dar uma vida melhor. Porque assim, interior é uma cidade calma, tranquila e tal. Em comparação à cidade grande, eu prefiro mil vezes o interior, mas em questão de seguir carreira, de trabalho, cidade grande é o que há, né? Então, E a sua mãe, ela fazia o que lá na cidade? minha mãe até hoje ela trabalha com faxina. Desde sempre ela trabalhava com faxina para cuidar da gente. Eu sou um dos mais novos, abaixo de mim tem a minha irmã, né? E eu tenho mais dois irmãos mais velhos. E quando eles pegaram uma certa idade, eles começaram a ajudar lá em casa. Tipo, catando latinhas. Lá em Minas tem uma festa chamada Festa de Agosto, que é uma festa de uma padroeira lá. Aí, todo mês de agosto, eles iam lá catar latinha e juntar pra ajudar em casa. E minha mãe fazia as faxinas nas casas mais ricas lá. E eu, sempre, desde os 2 meses de idade, eu tenho um problema sério de asma. Hoje, graças a Deus, eu tô melhor. E eu vivia no hospital. Minha infância foi praticamente no hospital. Aí eu fazia amizade com os médicos lá, conhecia todo mundo. Era tipo o meu hotel lá no hospital. Aí minha mãe trabalhava com isso. E até hoje ela trabalha com isso, com E você faxina. chegando aqui, vocês foram morar onde? A gente foi morar em Samambaia Norte. A gente morou na 206 de aluguel. Aí depois, com o tempo, com muita ajuda dos meus tios e com a aposentadoria do meu avô, ele conseguiu comprar uma casa lá na Samambaia Sul. Aí nessa casa na Samambaia Sul mora na casa da frente meus avós, né? E meus tios. E nos fundos mora eu e meus irmãos. Aí minha mãe, ela tá com o meu padrasto agora, que é um marido dela lá. E eles estão morando na kitnet lá perto, porque o canto onde fica eu e meus irmãos é muito apertado, então ela não cabia lá, entendeu? Aí ela quis sair pra dar mais espaço pra gente. E em Samambaia você estudou aonde? Em Samambaia eu estudei no 312. 312, depois eu fui pro 304. Aí no 304 eu decidi sair da escola, porque É escola classe, centro? é escola pública, 312 escola classe, isso. E foi pro CEF também? Eu fui pro CEF, mas aí quando eu cheguei no primeiro ano eu saí da escola. Eu tive uma discussão com a diretora, com a diretora não, perdão, com a professora de inglês, que eu já não estava muito afim de ir pra escola, porque eu não me sentia bem, meio que me limitava ao que eu realmente queria fazer. Eu sempre tive paixão pela arte e tal. E a escola não me dava esse caminho, era sempre matemática e não sei o que e tal, e eu ficava meio revoltado. Aí pra mim foi a gota d'água quando eu, de forma inocente, na época de greve dos professores e tal, eu perguntei quanto a professora de inglês ganhava. Aí, se eu não me engano, ela falou que eram uns 3 mil, alguma coisa assim, né? Aí eu fui ingênuo, eu não tava criticando ela, eu fui ingênuo mesmo, porque minha mãe não ganha 3 mil. Eu fui e perguntei, uai, mas não tá bom não? Por que vocês fazem greve? Aí ela ficou louca, ela começou a me xingar na sala, tipo, porque eu fiz faculdade a vida toda pra um aluno de merda ficar falando isso. Aí eu fiquei tipo, caraca, mano, eu só fiz uma pergunta. Aí eu peguei e saí da sala e fui lá na direção e falei, não vou estudar mais não. Aí depois disso mais eu nunca voltei pra escola. E você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 25. E você parou então Eu com... parei no primeiro ano, eu já tinha reprovado algumas vezes, então eu acho que eu tinha uns 17 mais ou menos. Eu sempre fui curioso. Quando eu cheguei aqui em Brasília, uma das coisas que despertou minha curiosidade mesmo, que até hoje eu tenho isso, é o skate. Porque eu conto no skate porque é do skate que abriu o leque para as outras coisas que eu tô fazendo hoje em dia. Quando eu larguei a escola, eu me dediquei mais ao skate. Eu realmente queria ser profissional e tudo, só que eu tinha um problema com plateia. Quando eu andava no meio dos amigos, eu acertava as manobras tudo, aí quando eu ia pros campeonatos eu ficava nervoso e errava tudo. Mas o skate, tem uma coisa no skate que ele abre os horizontes assim da pessoa, tipo, ele faz a gente ver várias coisas, por exemplo, ao mesmo tempo que a pessoa quer ser atleta,
Tem aquele lá que tá gravando as manobras que começa a despertar o interesse de querer ser um fotógrafo, um cameraman e tal. E comigo aconteceu isso, comigo e com meu colega Pedro, que até hoje a gente trabalha junto. O Pedro, a gente tinha uma ideia de... Na verdade, eu que comecei, né? Eu comecei a fazer um canal contando histórias, tipo, só de zoeira mesmo, na época que o YouTube virou moda. Aí eu gravava, falava algumas besteirinhas lá, de boa. Aí teve uma vez que a gente foi andar de skate numa pista nova que fizeram em Águas Claras. Aí a gente andou lá e ficou perdido. E eu levei essa câmera pra postar vídeo no meu canal. Só que eu queria fazer vídeo de zoeira. Aí a gente gravou um monte de manobra e tal, e deu um vídeo bem legal, a galera começou a conhecer a gente. Aí a gente foi criar um grupo chamado Formigueiro Skate, que era onde colava um monte de skatista, a maioria crianças, e a gente fazia uma ação coletiva de arrecadar peças para as crianças que não tinham peças de skate e tal. E dentro disso a gente começou a trabalhar em outras áreas, de querer escrever. Eu e o Pedro tem esse lado de querer contar histórias e a gente escrevia roteiros para gravar, já esquetes, curtas com o pessoal lá da rua. Só que quando a gente reunia o pessoal para ensaio ou para discutir ideias, ninguém levava a sério. Tipo, para eles era só um rolê de tarde para estar ali zoando e nunca saía nada. Aí chegou um tempo que o Pedro falou assim: William, vamos fazer o seguinte, você faz os personagens de tudo, nós dois escreve e eu gravo. Aí eu, bora. Aí a gente conseguiu fazer uma websérie. E essa websérie começou a abrir portas pra mim e pra ele. Pra mim mais porque eu tô na frente da câmera e tal, mas o pessoal acha que... O pessoal não sabe que tem alguém ali atrás, mas eu tento sempre deixar evidente que sem ele eu não conseguiria as coisas que eu tô tendo hoje. A primeira vez que vocês colocaram no YouTube faz quanto tempo? Foi em 2013. 2013. Nessa época eu entrei sozinho, aí depois eu fiquei parado, aí lá pra 2015, 2016 o Pedro veio me ajudar de verdade. E essa série, a partir de que ano? Essa série em 2016, que foi o ano que eu fui no Pânico, por conta dessa série. O Pânico na Band. Eu fui lá fazer uma besteira lá, foi legal a experiência, mas... Mas como que você chegou aí pra lá? Pro Pânico? É porque teve um vídeo da gente que viralizou, pegou mais de 1 milhão. Nas páginas, no nosso canal mesmo, não. Teve até hoje esse vídeo compartilhado por um monte de gente aí no WhatsApp mesmo. Aí uma produtora do Pânico viu, mandou um e-mail. Aí depois de 15 dias que eu fui ver esse e-mail, eu não tava acreditando. Não, será que é verdade? Que ela mandou um e-mail me convidando pra ir no Pânico, falou que ia pagar a passagem e tudo. Aí eu fiquei desacreditando, não é verdade não. Aí tinha um número dela, eu fui, liguei pra ela, aí ela foi e confirmou, não, vem, aí tal. Aí essa foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo. E eu fui com medo, tipo, pensando, caraca, essa mulher tá mentindo, vai roubar meus órgãos aqui, sei lá, vai me sequestrar. Mas correu tudo bem, graças a Deus. O ruim é que só que eu fiquei só um dia, não deu pra ver o que eu queria, que era ver as câmeras e tal. Aí eu fui lá, eu fiquei até um pouco nervoso, eu não consegui fazer o personagem que eu fazia na série. Porque ao mesmo tempo que eu tava nervoso com essa experiência, eu tava curioso, porque eu ficava olhando as câmeras, ficava olhando tudo, as câmeras enormes, a galera gritando ação, vai e tal. E não deu pra aproveitar muito. Quando acabou a gravação, eu já tive que vir direto pro aeroporto pra vir embora. Quando é que você conheceu o Cinebrasa? O Cinebrasa foi através de... É uma longa história. Eu comecei a fazer um curso lá no Ducina de Moraes, aquele curso que tinha com o Pronatec. Aí lá eu conheci o André. Foi o André que me falou sobre o Cinebrasa. Acredito eu que ele até foi aluno daqui, só que esse ano ele não tá. Aí eu conheci ele no curso de dublagem, ele me falou daqui, ele ia vir pra cá, só que ele até se matriculou aqui pra fazer esse ano, só que não deu por conta que ele mora longe, aí tem que pagar passagem, mas eu vim até onde deu. Porque passagem é foda, né? Mas eu vim. Mas essa passagem do fazer série pro YouTube e fazer um curso de cinema, você já imaginava isso pra você, trabalhar em cinema? Ou eu gosto eu comecei a pensar que eu comecei a descobrir o que eu realmente quero foi depois que eu saí da escola, porque eu sempre quis trabalhar com cinema, entendeu? Só que eu não sabia, quando eu tava na escola eu não sabia como chegar até lá. Eu pensava, poxa, eu vou fazer a faculdade de cinema, mas eu vou trabalhar com o quê? Tipo, eu não vou crescer, eu vou, tipo, sei lá, essa é uma área que não dá tanto dinheiro, o que dá dinheiro é uma faculdade de medicina, advogado e tal, mas não era o que eu queria. Aí quando eu saí da escola, essas coisas foram aparecendo, e o Cinebrasa foi uma das coisas que me apareceu. Aí eu pensei, poxa, um curso de cinema de graça, eu vou, entendeu? Porque era uma coisa que ia agregar para o que eu já fazia.
E eu aplicar todo o conhecimento que eu adquiri aqui no meu canal, nas minhas produções, nos curta-metragens que a gente também faz. E uma coisa foi levando a outra. E essa experiência curta que você passou por aqui, como é que você vê Aqui no Brasa, isso? Como você se sentiu? eu me senti acolhido, velho. Eu acredito que é bem diferente do que é uma faculdade. Eu acho que antes eu pretendo fazer uma faculdade de cinema, né? Mas ter passado por aqui antes de ir para a faculdade mesmo, para mim foi excelente, porque o jeito como vocês tratam essa coisa do cinema, eu sei que vocês têm as razões sociais para tratar também, mas vocês não dão só voz a isso também, né? Tipo, só aquela militância forte e tal. Eu sei que é importante, mas vocês também abraçam o cinema, entendeu? Abraçam de verdade mesmo, de coração. E essa paixão que tem pelo cinema sei lá, me fez sentir acolhido aqui. E agora fala um pouco da sua ida para São Paulo. Como que aconteceu isso? Esse é o grande lance, né? A minha ida para São Paulo também foi por conta do André, que me apresentou o Cinebrasa. O André, ele mora lá se eu não me engano, lá em São Sebastião. Eu posso estar errado, eu sei que é muito longe. E ele vivia me cobrando: William, tem um teste lá do Fernando Meirelles, que eles estão procurando atores negros e tal, aí você só tem que gravar um monólogo e mandar pra eles. Aí eu ficava pensando, mas por que ele tá querendo fazer também esse vídeo se ele é branco? Aí ele foi falando: não, é porque se eu mesmo eu sei que eu não vou passar, mas eu vou ficar no banco de dados dele, vamos lá, vamos fazer comigo, vamos gravar e tal. Aí beleza, eu só ficava adiando, eu não tava dando muita moral pra isso. Aí quando ele foi até lá em casa, eu falei: agora eu vou ter que gravar, né? O cara veio de tão longe pra eu falar que não, né? Aí a gente gravou e eu fiz sem pretensão nenhuma, sem vontade. Aí, depois de uns 4 ou 5 dias, eles me ligaram. Lá da produtora me ligaram, querendo saber sobre mim, falando que gostaram do meu perfil e tal. Porque aquele vídeo, o monólogo, não era o teste. Até então, o teste teria que ser pessoalmente, eu teria que estar lá em São Paulo. Aí eu tava em contato com eles por telefone. Aí, através de ligação, eu descobri que eles me falaram, né, que o teste era algo mais regional, só para quem era de São Paulo mesmo. Aí quando eles descobriram que eu sou de Brasília, ficaram meio incertos sobre a minha ida para lá. E depois eles não... Eu tinha um contato deles, mas eles não davam mais resposta, assim, não falavam se eu ia ou não, e eu ficava com essa aflição dentro de mim. E me veio a ideia de mentir. Eu falei para eles: não, que eu tô indo aí para São Paulo, vou passar os 4 dias e eu queria aproveitar e conhecer vocês. Posso ir aí quando eu tiver? Eles falaram: pode e tal. Aí eu pesquisei na internet um hotel bem barato, eu fiquei hospedado num hotel lá que tava reformando, aí ficou bem baratinho e tal. E fiquei 4 dias lá. No primeiro dia eu conheci o pessoal que faz a seleção de elenco e tal. E a gente foi almoçar junto e o pessoal super bacana. Aí eles me conseguiram um teste. Porque antes de eu ir, eu cheguei falando pra minha família, porque minha mãe ia ficar enchendo o saco, falando: tu vai pra São Paulo fazer o quê? Aí eu tive que mentir até pra minha família, falando: não, eu vou pra lá porque eu descolei um teste lá. Mas não tinha teste, não tinha nada, eu só ia na doida mesmo. Aí chegando lá eu descolei esse teste, eles conseguiram o teste pra eu fazer o personagem que eu vou fazer hoje, que é um coadjuvante, que tem 7 episódios, na série tem 10. Aí depois eles me arranjaram um teste pra fazer o principal, só que eu não passei pro principal por conta do sotaque que eu tenho, dizendo eles, né? Eu não sei se eu tenho. Até agora você fez a preparação de elencos. Como que foi essa experiência pra você? Cara, foi uma coisa muito diferente do que eu imaginava o que é uma preparação de elenco. Eu pensava que era tipo um ensaio e tal, mas não é uma coisa que vai mais pro psicológico mesmo. Não muito, assim, tem cada preparador, né? Esse, por exemplo, ele não ia muito pra essa questão psicológica, assim, do ator. Tipo, vamos pegar um exemplo. Na hora de passar o texto, tava tudo ok e tudo, mas tinha uma cena lá que meu personagem, ele precisa ser agressivo. E eu já falei isso pro preparador: não, eu não sou um cara agressivo e tal, de onde eu tiro essa raiva? Eu preciso lembrar de alguma coisa que me deixa com raiva e tal. Ele falou: velho, se tem algo que te faça lembrar e acessar essa raiva, use, mas se não tem, eu vou te ensinar agora. Aí ele colocou uns colchão no chão assim, aí mandou dar umas porradas no colchão e gritar, e ficar batendo, pá, pá, e gritando. Aí a adrenalina subindo. Aí ele falou: vai, agora vai e faz a cena. Aí, cara, ficou perfeito, não precisei lembrar de coisa traumática nem nada, entendeu?
Pra mim, a preparação de elenco é isso, é preparar a gente, entendeu? Tipo, literalmente, pra antes da cena a gente saber o que fazer. Então você se adaptou bem, gostou da experiência. Gostei muito, gostei. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é gravar. Dia 19 agora a gente começa a gravar, só que antes vai ter figurino, acho que eles vão pintar meu cabelo, nem sei como eu vou ficar. Você já está com texto? Já tô com o texto tudo. Estudando texto também. Todo. E para você é novo isso? É novo e meio que é uma falta de opção lá em São Paulo, porque como eu não conheço ninguém, eu fico no hotel só lendo mesmo. Aí eu pego a fala de outros atores que nem precisa, né? Os diretores falam, se preocupe com o seu. Você lê o roteiro pra você entender a história, mas se preocupe com o seu, com a sua responsabilidade é o seu personagem. Só que aí é o meu passatempo, velho, eu fico lendo tudo lá, entendeu? Aí eu leio a história, as falas dos outros e tudo. Você falou que foi a segunda vez que você foi para São Paulo. Isso, a primeira foi no No Pânico. Pânico. Como você está vendo a cidade? Sentindo assim? O inferno, eu não gosto de cidade grande. Tipo, sei lá, é muito sufocante, tem muita gente. Eu só tô indo lá, só a trabalho mesmo, mas se fosse pra morar mesmo, assim, Você está escolher. morando perto do local da... Tipo, uns 15 minutos, assim, Qual que é o bairro lá? Perdizes. Perdizes. A gente grava na Vila Leopoldina. E agora fala um pouco assim da sua expectativa depois dessa experiência, o que você pensa da sua vida, assim, do seu futuro? É bom, o que, o que, o que eu penso pra depois disso é a parte que me motiva a fazer isso. Além da paixão, então uma paixão sem motivação pra mim não é nada, entendeu? A minha motivação principal é ajudar minha mãe com o dinheiro que eu ganhar lá, ajudar ela a abrir sei lá, alguma empresa pra ela cuidar, um salão, qualquer coisa pra ela não ter mais que limpar chão dos outros. E continuar trabalhando com o cinema, entendeu? Mas não pela fama, tipo, porque é uma coisa que deve ser chato pra caralho, um monte de gente querendo. Ah, sou seu fã, nem sabe quem eu sou e fica no pé me idolatrando. E eu acho que ninguém merece uma idolatria toda, não. Eu acho que só Deus mesmo. A gente só faz nosso trabalho, entendeu? E não é pela fama, é só pra ajudar minha família e continuar fazendo o que eu gosto, E entendeu? você pensa em voltar para cá ou tentar alguma coisa? Eu quero conciliar as duas coisas. Eu quero estar aqui com a minha família e indo lá só a trabalho. Mas eu acredito que vai ser muito difícil, porque vamos supor, eu entendi agora como funciona. O pessoal estava me explicando. Ah, vamos supor que o seu agente, que eu ainda não tenho, eu estou procurando lá, o seu agente te descola um teste para você fazer aqui. Aí você tá morando em Brasília. Aí você paga a passagem para ir fazer um teste. Um teste não é um emprego, entendeu? Tem um sim ou não. Eu posso ir lá pagar a passagem à toa e receber um não. Aí eles falam, vale mais a pena você ficar aqui, que você já não gasta com passagem. Aí essa coisa que eu ainda tô pensando, o que eu vou fazer depois. Acho que é isso. Agradeço a sua boa vontade e Valeu. sucesso na sua carreira. Obrigado. Sucesso para todos nós.